todos. Vamos passar mais uns 30 minutos juntos agora. Nós vamos terminar aquele trabalho que nós começamos na semana passada, em que nós estávamos falando sobre espíritos masculinos e femininos, né? Eu expliquei para vocês que quem realmente é masculino e feminino é o espírito. O corpo apenas recebe o espírito, né? É por isso que quando a definição de masculino e feminino é o que a gente pensa que é. Né? Então, se você pensa que é mulher, você é mulher. Se você pensa como homem, você é homem. Tem espíritos que pensam como homem, que encarnam em corpos femininos. E aí você sabe como funciona, né? Tem todo esse preconceito que existe hoje. Mas isso é uma coisa bastante natural. Sempre existiu e sempre vai existir. Tá? Então, nós falávamos lá, né? Uma das perguntas que eu mostrei semana passada foi a pergunta que o Kardec fez, né, que ele perguntava se os espíritos têm sexo. Ele disse, não, o espírito não tem sexo. Ele encarna onde ele quiser, tanto nos corpos masculinos quanto nos femininos. É uma questão de preferência, né? E na 202 o Kardec pergunta assim: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de uma mulher? O que você acha? Os espíritos têm preferência para encarnar em homem ou mulher? Se eu fosse um espírito hoje, eu encarnar. Se vocês fossem espíritos, vocês mudariam de sexo? Tendo a oportunidade da escolha? A Angélica mudaria? Ou os espíritos respondem assim: isso pouco importa, né, ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer, né? E o Kardec faz um comentário, ele comenta assim: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não tem sexo, né? Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens, né? Isso nós até mostrei na vez passada também, certo? Muito bem, então, será que partindo desse entendimento, para o espírito, escolher encarnar num corpo de um homem ou de uma mulher é uma escolha igualmente fácil? Fácil? Não, hoje eu vou encarnar no corpo da mulher. Aí outra vez, não, estou cansado de menstruar, vou encarnar lá no homem. Aí mais fácil. Será que é assim que funciona? Será que é fácil assim para o espírito escolher? Depende. Depende. Se nós fôssemos encarnar na época de Jesus, e é importante vocês saberem isso, vocês entenderem o que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, justamente essa situação. Na época de Jesus, era fácil você encarnar, vir como mulher? Se você fosse escolher na época de Jesus vir como mulher ou vir como homem, o que era melhor? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque a mulher, está dizendo em Eclesiastes, foi pela mulher que começou o pecado. A mulher era pecadora natural. Né? A sua culpa, por causa dessa culpa, todos nós vamos morrer. Essa era a ideia que eles tinham. E olha, os judeus eram tão assim. E como eu digo, se todas as coisas que os judeus faziam na época têm um fundo de verdade, dá para nós ter entendimento nessa situação. Os judeus faziam toda manhã e toda tarde uma oração. Até hoje eles fazem, tá? E essa oração, ela, além do louvor que eles fazem ao Deus, tem uma passada que eles fazem agradecimento. Então eles agradecem assim, em um pedaço lá, diz assim: Senhor, meu Deus, agradeço por não ter nascido gentil, quer dizer, não judeu, né? Escravo e nem mulher. Todos os dias eles agradeciam por não ter nascido mulher. Por que será? A mulher, na época de Jesus, não era mais do que uma propriedade do marido. Assim como os servos eram propriedade, as propriedades que ele tinha, a mulher também era apenas uma propriedade do marido. Era considerada pecadora, infiel e mentirosa por natureza. Ninguém acreditava na mulher. Mulher não tinha opinião e nem dava. Na sua vida só conhecia o trabalho extenuante e as obrigações da casa. A mulher era isso. Não tinha mulher que trabalhava fora. Não tinha mulher que
cuidava de outros deveres a não ser os deveres relacionados à casa e ao marido. É isso aí. É isso que a mulher vinha fazer. A mulher judia sair de casa sem cobrir a cabeça era considerado um ato tão ofensivo ao marido que esse tinha o direito de repudiá-la, sem direito algum para a esposa. Sair de casa sem cobrir a cabeça, se o marido não quisesse, podia mandar de volta. Estou devolvendo o produto. Podia fazer. O homem bem educado jamais poderia se encontrar a sós com uma mulher. Olha só que sacanagem. Somos mal educados às vezes, né? Para conhecer mulheres novas, a gente tinha que ser mal educado, né? Imagina, não podia. Mas era assim. Você não podia conversar sós com uma mulher. Era sinal. Por quê? Por que isso existia? Porque a mulher era pecadora. Se um homem estivesse conversando a sós com uma mulher, é porque ela estava convencendo ele ao pecado, assim como convenceu Adão, né, a comer a maçã. Então eles não podiam se envolver a sós com a mulher. Outra coisa, se a mulher fosse casada, o homem deveria evitar olhá-la ou saudá-la. Tinha que passar assim, podia olhar para a mulher. É isso mesmo. Um pai podia vender a sua filha como escrava, após ela ter completado 12 anos. É claro, gente, isso era uma lei, está na Torá. Mas não era seguida à risca também isso aqui, né? Porque você vai se afeiçoando com a pessoa e não vai fazer isso. Mas era direito do pai. Se o pai quisesse vender, antes de casar, ela era posse do pai. Depois que ela casava, ela era posse do marido. E assim continuava. As filhas tinham que ceder os principais lugares para os filhos, inclusive permitir que eles passassem primeiro pelas portas das casas. Isso era uma regra. Se vocês verem um filme da época de Jesus e as pessoas estiverem entrando dentro da casa, percebam. Se as mulheres entrarem antes, o filme já começou errado. Geralmente, os homens entram na casa primeiro. Isso é a lei. Tá? A mulher fica esperando. As mulheres não tinham acesso ao ensino religioso e eram deixadas à parte nos cultos. Até hoje, nas sinagogas muçulmanas e judias, as mulheres não entram. Elas ficam num outro lugar para fora. Só os homens é que entram fazer as orações. Naquela época de Jesus era a mesma coisa. Sua palavra diante do juiz não tinha praticamente valor algum. Por quê? Porque ela era mentirosa. Então, se uma mulher presenciasse um assassinato, ela não podia dar o testemunho. Ela era considerada mentirosa e ninguém acreditava nela. Na rua, deveriam caminhar distante dos homens 10 passos, pelo menos. Essa era a regra. Okay? Também nos momentos das refeições, a mulher era isolada, pois ela não podia se alimentar ao lado dos homens. Assim, ela permanecia em pé, pronta para ajudar o marido em qualquer instante. Isso devia ser usado hoje ainda. Essa lei, não sei por que caiu essa lei aí. Mas percebam, gente, que tudo isso a gente fala, a gente até ri, né? Não, mas percebam que em determinadas famílias isso ainda acontece. Né? A mulher faz o café do marido, faz, se duvidar, o prato, e ele senta e está lá esperando que a coisa aconteça. Isso acontece em algumas casas até hoje. Né? É dever da mulher, né? Tá? Existia um costume de apedrejamento da mulher adúltera. Mas antes de eu falar da mulher adúltera, que eu vou passar ali, tá? Estão vendo essa mulher aqui? Tem uma passagem na Bíblia. Essa mulher, ela tinha uma doença que ela tinha fluxo sanguíneo direto. Direto. E uma mulher menstruada naquela época, ela era considerada impura. Se ela encostasse num homem, o homem ficava impuro. E ele tinha que ir na sinagoga, frente a um sacerdote, ele sacrificava um pombo, alguma coisa assim, fazia um ritual, e aí ele tinha que jogar esse pombo na água corrente. Era um ritual bem complicado, para ele voltar a ser puro. Só porque uma mulher que estava em período menstrual encostou nele. Então, você imagine o sofrimento dessa mulher que tinha fluxo de sangue direto. 12 anos ela
vivia isolada, não podia praticamente encostar em nada, era uma vida assim. E ela vai ao encontro de Jesus. E como as pessoas, ela não podia se apresentar, ela fica no chão, embaixo dos pés. Quando Jesus passa, ela encosta na túnica dele. E ele percebe. E ele diz no meio daquela multidão toda para Pedro assim: alguém me tocou. E depois, mas Jesus, aqui tem centenas de pessoas, é claro que alguém te tocou. Não, eu senti uma força saindo de mim. E essa mulher, nesse momento, ela se cura dessa doença. Só porque ela tocou na túnica de Jesus. Mas a fé dela que curou ela. Foi a energia, ela tirou a energia de Jesus, com certeza. Mas se ela não tivesse a fé de que Jesus curaria, ela não seria curada. Então se imagine viver e ser mulher nessa época. Também existia o costume de apedrejamento da mulher adúltera. Se a mulher fosse adúltera, não é adúltera no sentido de adulterar alguma coisa. É adúltera no sentido de traição, né? Mas eu sempre digo assim, não existe uma pessoa adúltera. Quem traiu precisa de dois, né? O homem era isolado de culpa. A mulher era apedrejada, né? E Jesus vai quebrar essa corrente. Porque ele vai dizer assim: vá e não peques mais. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para a mulher ali, ó, você pecou, vai e não peques mais. Não. Ele está dizendo a todas as pessoas que até agora, aquele momento em que ele chegou aqui na terra, as mulheres eram consideradas pecadoras. Mas a partir de agora ele levantou a voz e disse assim: quem não tiver pecado aqui, que atire a primeira pedra. Ele disse que os homens também são pecadores. Foi isso que ele fez nessa passagem. Um pouco mal compreendida hoje, mas é isso que ele estava se referindo. Então ele pega a mulher e diz: vá e não peques mais. É o momento em que ele quebra essa corrente da mulher. E a partir daí, as mulheres começaram a ter um pouco mais de prestígio dentro da nossa sociedade. Foi a partir do momento que Jesus chegou aqui. Porque ele se relacionava com todas as mulheres. Ele curou mulher como curou homem. Ele vivia nas casas das mulheres. Ele tinha uma amizade com a Marta e a Maria, que era a irmã de Lázaro. Toda vez que ele passava pela Betânia, ele dormia lá, na casa das duas mulheres. Imagine um comentário, né? Você não podia nem olhar para uma mulher. Ele dormia na casa de duas mulheres. Então ele foi quebrando, né, esse paradigma que foi se formando nos judeus. E isso tudo foi incomodando os judeus. Por isso que ele acabou sendo crucificado. Lá numa pergunta, no Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, em relação a tudo isso que eu expliquei para vocês, tá? A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Para o homem ser mais forte? Né? A mulher não sempre fica na dependência do homem? E olha o que os Espíritos respondem. Deus deu força a uns para proteger o fraco, e não para proteger o fraco, e não para o escravizar. Na 819 ele pergunta assim: com quem, fim, a mulher é fisicamente mais fraca então do que o homem? Olha, a mulher é bem mais fraquinha que o homem. E eles respondem assim: para lhe assinalar as funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura. Cada um na sua. Essa é a ideia. Cada um na sua. Né? Na 818 ele pergunta assim: então de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Por que ainda em alguns lugares ainda existe, digamos assim, essa escravização da mulher? Né? E eles respondem assim: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito, não é o natural. Mas isso está aos poucos acabando, não está acabando? Tá. Vamos lá. E agora eu vou explicar para vocês por que tudo isso aconteceu. E por que isso ainda está acontecendo. A história nos mostra que todas as bravas mulheres que alcançaram os desmandos praticados pelos homens possibilitaram desenvolver virtudes como bondade, compreensão, tolerância, paciência, resignação, calma, perdão, entre certos.
Isso pelo amor, houve uma ascensão máxima no plano espiritual. Então assim, você já imaginaram? Você ter a coragem de encarnar mulher naquele tempo? Você tem que ter coragem. Não era para qualquer um. Os espíritos que vinham como mulher e passavam pelas provas, aprendiam bondade, aprenderam compreensão, aprenderam tolerância, porque tinham que ser tolerância. Viver daquela forma, tinha que ser tolerância. Aprenderam paciência, aprenderam a se resignar e aceitar as coisas como são. Tá? Calma e principalmente perdão. Uma mulher que não perdoava, não vivia. Estão entendendo? Quem aprende tudo isso, evolui. Não evolui? Pergunto para vocês, as mulheres de hoje têm essas virtudes? Sim! As mulheres de hoje não têm essa virtude. Porque as mulheres que tiveram essa virtude, como diz ali os Espíritos, já receberam e evoluíram pelo amor, a ascensão máxima no plano espiritual. Elas evoluíram e não precisam mais encarnar. Sinal que nós não vivemos isso naquela época. Vocês mulheres que estão aqui ainda não compreenderam isso. Entenderam? Por isso os homens estão recebendo as provas das mulheres que ainda não assimilaram essas virtudes. Estão entendendo agora? Hoje não tem conversa. Se o homem não entra em sintonia com o casamento, pau, vai embora. Então é isso que nós estamos sofrendo aqui, ó. Estamos entendidos? Perfeitamente. Como é que os homens são tratados hoje, coitado, né? Essas mulheres de hoje são, olha, muito cruéis. Elas precisam voltar a encarnar na época de Jesus. Estamos num tempo de resgate e redenção masculina. O que está acontecendo agora, gente? Depois que eu expliquei tudo isso, vamos parar e vamos pensar. Não, vamos parar. Tá? O que está acontecendo agora? Agora é a vez dos homens. Vocês, as mulheres, não vocês, porque vocês não foram mulheres lá, vocês estão aqui precisando passar por tudo isso, não foram aquelas mulheres. Aquelas mulheres ascenderam, foram embora. Os homens precisam agora receber tudo aquilo para aprender. Estão entendendo? Isso mesmo. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos em épocas de redenção masculina, porque redenção feminina já passou. Tá? Essa é a ideia masculina. Essa é a ideia. Opa, vamos ver, ó. Será que na época de Jesus se encontrava uma mulher assim? Força. Ou alguém fazendo isso? Uma mulher presidente encontrava? A presidenta encontrava? Não. O sonho das mulheres, não, hoje em dia. Naquela época, Deus o livre, uma propaganda dessa aqui, se ela já era apedrejada, imagina só. Então, na pergunta 820, para nós entender isso ficar bem claro, tá? Qual o maior objetivo para o espírito em nascer uma mulher nos tempos de hoje? Por que vocês vieram mulheres? Por que vocês não quiseram vir homens assim, tão tranquilo, né, como é nós, né? Ah, beleza. Por que vocês vieram enfrentar a carga de ser uma mulher hoje? Porque as mulheres já estão com uma evolução. Não vem. Vocês homens ainda são. Nós estamos falando coisa séria, tá vendo? Não esqueça que vocês não estariam aqui se fosse. É, isso mesmo. Eu acho que é o mesmo objetivo dos homens, é evoluir, aprender. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Sabe por quê que vocês vieram experimentar a maternidade? Eu já explico depois se vocês me perguntarem por que tem mulheres que não podem ter filhos, tá? Por quê?
Porque a maternidade faz com que vocês exercitem o quê? Amor. O homem não tem condição de exercitar mesmo o amor que a mulher exercita por um filho, por uma filha e tal. Não tem como. Nós não passamos por isso. Tá? Não passamos por isso. E não é porque o filho nasceu de você. Não é. Isso é uma coisa que o espírito já carrega. Como eu falei em relação a... Porque assim, tem cientistas japoneses que eles já estão preparando no Japão, vai acontecer, isso é o futuro. As mulheres não terão mais filhos, não darão mais à luz. Não passarão pelo risco e pelo sofrimento do parto. E o Chico Xavier disse isso em 1971, num programa chamado Pinga Fogo. Ele perguntaram para ele sobre como é que seria alguma coisa do futuro, e ele disse, as mulheres não passarão mais pelo parto. Isso é tecnologia. Porque não tem porquê. O amor não vem porque o filho é teu. O amor vem porque você exerce a função de mãe. Estão entendendo? A lei da matéria. Por isso que tem mulheres que não têm filhos e precisam adotar, porque elas precisam aprender a gostar dos filhos dos outros. Elas em outras encarnações, sabe aquela mãe que vai lá na escola brigar pelo filho porque o filho dele é o melhor? Sabe aquela mãe que vive lá, que não... Essa mãe não aprendeu ainda o que é o negócio. Então na próxima encarnação ela vem sem filho. Porque ela vai ter que adotar um e vai ter que aprender a gostar do filho das outras. Está entendendo? Isso é exercício de amor, gente. Não é castigo. É aprendizado. Estão entendendo? Tá? Ok. Por isso que às vezes um homem encarna uma mulher e vai ter 15 filhos. Isso acontecia muito no passado aí, nos anteriores. Mulheres que tinham 15 filhos normalmente porque eram homens e desprezavam as crianças. Aí quando vem tem que cuidar de 15. É de 10, 11, 12, 13, 15. É assim, gente. Não é castigo, é aprendizado. Tá? Por isso que vocês vêm hoje, para ter a experiência da maternidade. E vocês que são mães, eu falo aqui com mais mulheres. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. A nossa evolução, a partir do momento que nós, as mulheres, não terão mais filhos, concepção natural, né, é o quê? Para nós aprender a amar cada vez mais pessoas. Porque o dia em que você aprender a amar o filho do vizinho como você ama o teu, você pode se considerar uma pessoa evoluída. Tanto homem quanto mulher. O dia que você botar o teu peito na frente de uma arma, de um assaltante, pelo filho do vizinho, você colocaria pelo seu, você evoluiu um pouquinho mais. Estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso que nós temos que ter experiência com filhos. Hoje aqui, amanhã ali e acolá. Vai chegar um momento em que todos os filhos serão nossos. E nós vamos se preocupar exatamente se aquele menino que está lá fora não tem um tênis, e nós vamos parar de comprar um tênis de R$1.000 para o nosso e dar um tênis de 200 para ele. Não. Nós vamos nos preocupar com todos os filhos. Por isso a experiência da maternidade. É por isso que estão aqui. Para amar os filhos. Iniciam. Porque no plano, no patamar evolutivo que nós estamos, ainda nós temos que aprender a fazer isso. A gente não consegue, né? A gente não consegue. E depois da desencarnação? O espírito mantém a sua condição sexual que tinha na Terra, ou seja, depois que vocês morreram, vocês vão continuar mulher? Ou vão voltar a ser homem como era no anterior? Ou vão virar boiola? O que vocês vão ser? O que será? É claro que mantém igual, exatamente igual, né? Porque você imagina você passar 80 anos dentro de um corpo feminino, dentro de um corpo masculino, já vem pensando como mulher. Você vai continuar pensando como mulher, vai continuar pensando como homem. Então você continua sendo um espírito masculino e um feminino. Isso é tão claro que no livro Nosso Lar, ele conta que existe lá na cidade, a dona Daltiva falou, mostrou o Nosso Lar, né? Dentro do Nosso Lar existia um lugar, um departamento das almas femininas e masculinas, na cidade espiritual Nosso Lar. Então, as almas femininas não podem permanecer inativas aqui na cidade do Nosso Lar. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Quando você está lá no Nosso Lar, você frequenta aulas de como ser mãe. Por isso que você vem aqui, é tão fácil, parece que uma mulher, né? Tão fácil ser mãe. Parece que é tão instintivo. Né?
Aulas, essas vocês precisavam passar mais. Cadê a Cassiane? Missionárias, né? Vêm com missões maiores, né? Talvez para não constituir famílias, mas tem uma missão maior dentro do planeta. Missionárias, irmãs, né? Tem mulheres que vêm e parece que passam a vida inteira cuidando de um irmão, dos irmãos, de outras irmãs, são praticamente mães deles. Essa é a ideia de aprendizado de irmã. Então, lá também no plano espiritual, o espírito continua além túmulo com as suas tendências de homem e mulher, tá? Pois elas estão guardadas na nossa mente, como eu falei. A atração entre os sexos continua no plano espiritual. Vocês vão continuar sendo atraídos pelo sexo oposto. Tá? Que bom. Pois permanece também o namoro. Olha só que beleza, namorar no plano espiritual, que beleza, né? Que tranquilidade. O noivado e o casamento nas sociedades espirituais. Casamentos acontecem no plano espiritual. Você já imaginou você passar a vida inteira aqui, homem ou mulher, sorteiro, e casar no plano espiritual? Viu só? Não, você vê como tem chance para todo mundo, né? Até para depois da morte. Oi. Como que funciona essa questão de, não sei, tipo, eu sou casada com tal pessoa, eu chego lá, tipo, se não era para mim ser casada, lá eu tenho outro marido? Isso acontece? Não, às vezes eu tenho, aqui eu tenho um marido que a gente precisa aprender alguma coisa junto, a gente precisa evoluir junto. Sim. Mas isso quer dizer que a gente era um casal lá ou eu lá poderia ser casada com outra pessoa? Olha, o que faz um espírito ser atraído pelo outro lá não é, o bíceps do homem, né, nem as curvas de uma mulher. O que faz um homem ou uma mulher ser atraídos lá em cima é a afeição, a simpatia de pensamentos e de sentimentos. Está entendendo? Então você se atrai por uma afeição sincera. Está entendendo? Então, se você tem uma afeição sincera com o teu marido, se for cada vez que você, cada dia a dia vocês forem construindo essa afeição, lá normalmente vocês vão continuar juntos. Está entendendo? Porque vocês têm uma ligação. Agora, se a ligação do casamento for apenas física, ou for um interesse, por exemplo, casamento, né, pensando em interesses, dinheiro, né, uma coisa assim, poder, né, status social, é fato que você vai procurar um e ele vai procurar outro. Porque vocês não têm simpatias de pensamento. Vocês não construíram essa simpatia de pensamento. Entendeu? Então, só que isso aqui que está mostrando, que vocês vão ver, se vocês quiserem assistir o filme A Vida Continua, não sei se alguém já assistiu. Tá. Lá, a Eveline e o Ernesto, eles casam no plano espiritual. Ele é um homem muito mais velho que ela aqui na Terra. E depois eles desencarnam, e lá eles se veem exatamente quem eles são. Daí vai contar toda uma história, né, do que acontece nas famílias deles e tal. E eles se percebem que eles são espíritos afins. E eles querem ficar juntos no plano espiritual. E aí é um casamento. Entendeu agora? Entendeu a situação? Então fiquem tranquilos, se vocês não, o marido de vocês ou a mulher de vocês, se não estiver ajudando muito aqui, você não vai ficar com ela lá no plano espiritual. Não é eterno. Famílias terrenas são matéria e ficam juntas aqui durante o tempo que ficam aqui. A eternidade faz parte de outra coisa. Né? Você vai pelo pensamento se unir com pessoas que pensam igual a você. É isso que vai te atrair lá. O pensamento igual. As ideias igual. Né? É isso que vai te atrair lá. Tá? Então, vejamos a admiração do espírito André Luiz em presenciando um casamento no mundo espiritual. O André Luiz vai presenciar um casamento. Ele se assusta. Nossa, eu não sabia que existia casamento aqui. Mas ele vai presenciar um casamento. Tá? Não tinha no mundo a menor ideia, assim ele está falando lá, de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti às festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Quer dizer, ele ficou impressionado com aquela situação. Imagina, a gente pensa, veja só, nós estamos aqui na Casa Espírita, estamos estudando isso aqui tudo, a gente já tem uma compreensão um pouco maior. Mas pensa e fala nisso para uma beata católica. Descomunga. Né?
Ó, você vai encontrar um marido lá, fique tranquila, você vai encontrar um marido lá no céu, tá louco? Nossa Senhora. Então vejam, o André Luiz era católico. Né? Quando ele chegou lá e viu tudo aquilo, ele ficou impressionado. E uma das coisas que mais impressionou ele foi um casamento no plano espiritual. Pergunta, senhores, deu para entender mais ou menos? E deu para entender da semana passada e mais de hoje, por que que existe essa diferença de sexo, por que que existem espíritos masculinos, femininos e tal? Deu para entender? Deu. Alguma pergunta? Se vocês vão encarnar com o mesmo marido, se vocês não tolerarem ele, não terem paciência com ele? É possível, é possível. Tudo depende das provas que nós tivemos que passar. Mas veja bem, gente. Mais uma vez eu quero frisar. A nossa família aqui, nosso lugar aqui nessa terra, passou por um planejamento estratégico minucioso. Tá? E eu fiz parte disso, você fez parte disso. Tá? E junto disso existem espíritos que estão seguindo essa tarefa conosco. Como a dona Daltívia falou, ela disse isso. Ela disse que tem um grupo de espíritos que está junto com você. E está. Tá? Segue isso e tenta levar esse planejamento a sério. Isso não é por acaso. Tá? Então tudo que nós estamos aqui, as pessoas que nós nos relacionamos, marido, mulher, a maneira como nós nos comportamos, porque às vezes a gente como homem, né, Jair, a gente tem algumas atitudes femininas. Tem, né? Às vezes vou dar um tilico. É verdade. E vocês também têm atitudes masculinas, às vezes. Não, às vezes não dão um machão em casa. Por quê, gente? Porque vocês já foram homens e nós já fomos mulheres. Né? Então a gente traz um pouco na nossa mente isso. E às vezes quando puxa, né, que a gente desconecta, a gente traz aquele negócio de mulher. Entendeu? Então isso é absolutamente normal, normal. E o que a gente tem que falar e tem que aprender e tem que ensinar é não ter preconceito sobre isso. Não ter preconceito. Né? Não querer levar isso a ferro a fogo. Né? Isso é a parte mais importante de todo esse conhecimento, é isso. Não preconceito, não discriminação e saber que todos nós somos espíritos. Espíritos. Hoje encarnado aqui e ali.